Um grande castelo, localizado nos arredores de São Paulo, abriga uma família diferente. Nino, um aprendiz de feiticeiro de 300 anos. Seu tio Vitor, um cientista e feiticeiro de 3.000 anos. E Morgana, tia-avó do menino, grande e famosa feiticeira com seus 6.000 anos de idade. No castelo, eles brincam, aprendem, se divertem e também acabam com as armações do Doutor Abobrinha, corretor de imóveis que quer demolir o castelo e em seu lugar construir um prédio de 100 andares. Esse é o resumo da história de um programa de sucesso, que reuniu um número incrível de profissionais brilhantes com talentos incomparáveis, capazes de criar um mundo mágico, lúdico, envolvente e principalmente único. Então, o castelo era para ter sido uma nova versão do Rá-Tim-Bum, que é um programa anterior feito na TV Cultura. Então a ideia da TV Cultura era fazer uma nova versão, deixar tudo o que tinha de bom e substituir o que não foi considerado tão bom. E aí a gente começou a trabalhar de novo pensando nisso, e aí a gente inventou um programa que custaria assim $1 trilhão. Um absurdo. E um dos pedaços que tinha nesse programa era o tal do castelo do Dr. Vitor, que tem a ver com o castelo do Dr. Vitor Frankenstein. E a partir daí a gente pegou algumas coisas que a gente tinha inventado para aquele programa maluco e inventamos coisas novas. E a ideia era aproveitar o sucesso e a influência que tinha exercido o Rá-Tim-Bum, o primeiro, criado um público na TV Cultura, e ampliar a faixa etária que assistia o programa, porque o Rá-Tim-Bum, o primeiro, ele era um programa de pré-escola completo. Ele tinha todas as matérias de uma pré-escolinha, né, para crianças que não sabiam ler. E o Castelo já não foi feito com esse objetivo plenamente didático. Ele é educativo, mas ele queria lançar mais coisas sobre educação artística, sobre criatividade e abranger uma faixa etária mais ampla, que iria até crianças de 12, 13 anos. Antes de comer, lavar as mãos. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão. Eu me lembro que tinha um sujeito que ficava assim com o texto na mão, conferindo se a gente falava, conjugava o verbo de uma maneira certa, sei lá, fazia as conjugações, fazia isso de uma maneira certa, se a gente não estava, por exemplo, não estava, não estava, entendeu? Dava uma pequena corrigida. Gostava muito do projeto pedagógico e o detalhamento, né? E uma coisa que eu acho que foi muito bem trabalhada lá foi essa baboseira que as TVs trabalham, que é a luta do bem e do mal, que eu acho que isso foi muito bem trabalhado por eles. Este velho castelo. Não há esse vencido, o mal não é vencido pelo bem, né? Quer dizer, o mal convive com o bem, né? Então eu acho que é um projeto de sucesso, né? Não só no Brasil, como no mundo. Bom, quando eles me falaram o que era a caipora, que era uma inspiração do folclore nacional, um misto de curupira com a caipora, mas ao mesmo tempo como se fosse um filho desses dois seres imaginários, assim. Onde foi que se meteu este moleque? Eu não só adorei fazer e me interessei por tudo que é ligado, assim, foi uma possibilidade de eu mergulhar no assunto. O time Peroni, a gente tinha uma coisa muito icônica, assim, né? Porque a gente tinha mesmo isso, né? O nosso quadro era o tempo inteiro isso, né? Dois palhaços, né? Assim, um mais
o branco e o excêntrico, né? A gente fazia mais ou menos a coisa dos palhaços, e um buscando uma coisa, falava, o que é isso? E os dois curiosos, e nessa curiosidade a gente acabava, às vezes sem querer, e às vezes de propósito, descobrindo uma coisa, né? O que você acha de nós examinarmos os ovos? Eu diria mais, eu diria que nós deveríamos examinar os ovos. O Castelo Rá-Tim-Bum teve um cuidado que parecia uma coisa mais artesanal, apesar de ter uma produção tão grande e cara. Mas era artesanal do ponto de vista humano, sabe? Todo mundo se envolveu e se dedicou muito àquilo, e era muito bem feito, era muito bem cuidado. Isso é legal, tem amor. Eu não consigo raciocinar em termos de que, por exemplo, a didática, os valores que o Castelo transmitia estão perdidos hoje em dia. Eu sempre acho que as coisas são ciclos e as coisas fluem e refluem, e não tem coisas assim que são ganhas e perdidas, elas são transformadas. Eu acho que atualmente realmente há muito pouco investimento em programa infantil. Mas também a gente precisa ver que tem todos esses canais a cabo com todo tipo de programa possível. Então, se você pensa em 1990 que não tinha o cabo, as crianças tinham os programas das TVs abertas e a TV Cultura. Então a TV Cultura era uma alternativa de muito peso. Primeiro porque uma coisa que a gente não percebe é o seguinte, nós aprendemos estética, cor, luz, design, com a televisão sobretudo, né? E o Castelo marcou, né, da mesma forma como nós fomos marcados pela Vila Sésamo, né, pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Normalmente um programa de televisão não é reprisado durante mais de uma década, entendeu? Já tá, daqui a pouco vai chegar na segunda década já. Então, na verdade, acho que não é uma geração que foi influenciada por esse programa, assim, já são duas, entendeu? E a expectativa é que continue fazendo, né? Que é um programa que tem uma qualidade técnica e até artística que o tempo não faz ele ficar obsoleto, né? Ele continua sendo bom, assim, eu acho que é a mesma coisa que eu, quando falo que é uma coisa clássica, né, é isso, né, uma coisa que vai passando o tempo e aquela continua sendo bonito, interessante, etc. Tomei um táxi uma vez, tem um cara grandão, assim, até contei essa história outro dia, e o cara começou a me olhar, assim, ele era fortão, aí ele falou, você me dá licença? Eu falei, lógico. Você faz o tio Peroni? Eu falei, faço, né, aí ele começou a chorar, eu falei, meu, o que aconteceu? Ele falou, cara, é porque a minha filha, ela adorava o quadro de vocês. E, além de tudo, ela, quando estava se alfabetizando, eu fui chamado pela professora lá, que queria falar comigo que tinha um problema. Aí, quando eu cheguei lá, o problema era o seguinte, eles queriam começar a escrever, aprendendo a escrever o nome, né? A primeira coisa que a pessoa... Ela falou, não vou escrever, a primeira coisa que eu quero escrever é Castelo Rá-Tim-Bum. Você imagina o que é isso, né? Para um pai, né? A gente não imagina, né? Então, voltando àquela pergunta que você me fez da sensação, é uma sensação de muito orgulho, né? Você fazer isso com uma família, né? Você ter essa pequena partezinha, o mundo é tão maluco, né? Tem tanta coisa estranha, aí você ter uma construçãozinha dessa com uma pessoa, né? Com um taxista, um cara simples, tal, chorando, foi bacana. Esse reconhecimento é lindo, né? Você me diz para resumir numa frase só, né, o que foi toda essa experiência. Eu acho assim, só o fato de você estar aqui sentado na minha frente me fazendo essas perguntas 20 anos depois, quase 20 anos depois, eu acho que já resume bem o que foi isso, né, como que é ter essa experiência, como é legal ter passado por uma experiência como essa. Alguém assobiou, a caipora chegou, cracatau! É isso. Alguém assobiou? Caipora não pode ouvir um assovio que logo aparece. Ainda estou sentindo o gostinho da carne pizza na minha boca. Eu agradeço a Caipora por ela ter sido um veículo de tantas descobertas e grandezas para mim. O Tibi fala, eu diria mais, eu diria que essa borboleta é muito grande, que é uma coisa estúpida, né? Parece que eles vão falar uma coisa nova e eles falam exatamente a mesma coisa. Talvez seja melhor observar os peixes do lado de fora. Eu diria mais. Eu diria que é melhor observar os peixes do lado de fora. Grande ideia. Olá, eu diria mais. Eu diria que está na hora de fazermos a experiência sobre o voo das borboletas. Eu diria mais, vamos fazer um lanchinho. Ele ia mais por essa pegada, assim. Nossa,
Uma biblioteca forrada de livros. Tem uma identificação, sim, sim, alguma eu tenho. Você tem várias. Não, várias não, tem algumas. Fale aí agora, diga. Não, ele de vez em quando me possui, eu possuo ele e tal. Um dia esse castelo será meu. É o que dizia o Dr. Abobrinha no programa. Essa frase é um pouco nossa também, porque um dia esse castelo já foi de todos nós. O Castelo Rá-Tim-Bum atravessou gerações, influenciou crianças e continua marcando presença na vida de muita gente. As gravações acabaram, as luzes se apagaram, os textos pararam de ser produzidos, luz, câmera, ação também não se ouve mais. Porém, o castelo não se despediu de nós. Continua sendo transmitido e influenciando novas gerações, fazendo valer o que o Nino disse no primeiro episódio da série lá em 1994. Tchau não, até amanhã. Aí outro dia eu estava lá, há um tempo atrás eu estava na Amaral Gurgel. Na Amaral Gurgel, não sei se vocês conhecem, alguém conhece, é a zona, né? Onde ficam os travestis aqui em São Paulo. Era como se fosse assim esse verão que a gente tem, né? Um dia de verão quente, uma sexta-feira, aquele puta congestionamento, eu parado lá com o carro, encostado, um monte de gente encostado. Dali a pouco, um travesti lá do outro lado da rua olhou e falou... Falei, caramba, travesti, tá? Foi, tá, ele... Aí, dali a pouco, ele chegou e falou assim... Abobrinha, eu te amo. Eu falei, como, Abobrinha? Ah, eu te vi a minha infância toda, eu era criança, adorava você, eu tinha medo, gente! Aí, gente, o doutor Abobrinha tá aqui. E jantou um monte não, uns 4, 5 travestis, aí começaram a bater a bunda no carro, assim, bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum, batia a bunda no carro, sabe essas coisas?